Fala rapaziada, fala galera, tudo certo? Espero que todos estejam bem. Na revisão de hoje, no processo de rádio de hoje, a gente vai estar falando sobre as relações ecológicas, assunto esse que cai bastante na prova do Enem e que a gente vai ter total domínio hoje. Só mais uma vez lembrando, a gente está no processo de revisão, então eu vou tentar puxar o assunto de cabeça. Claro, caso eu tenha errado alguma coisa, vocês podem comentar aqui embaixo, beleza? Então já deixa o like, comenta aqui embaixo o que você está achando. E, como eu falei, caso eu tenha errado alguma coisa, vocês têm total direito de me corrigirem aí, de dizer, ah, não, você errou nisso, você errou nisso, aquilo, beleza? Porque a gente está no processo mais dinâmico aqui é algo totalmente dinâmico, algo totalmente flexível. Beleza? Então, vou, sem mais delongas, apresentar minha tela. Pá, bora lá. Então, a gente vai falar sobre os ciclos, acabei de uma logo de ciclo, né? Então, a gente vai falar sobre relações ecológicas. Minha irmãzinha gritando ali, né? Relações ecológicas. Relações ecológicas são basicamente o quê? Relações entre indivíduos. A gente vai separar em eixos. A gente vai separar em eixos. Existem, vou separar desse jeito. Existem justamente as relações que são as harmônicas e as relações que são as desarmônicas. Eu vou separar nesses dois eixos aqui, porque esses dois eixos, eles justamente, eles são muito são pedagógicos, são didáticos da gente decorar não, da gente aprender dessa forma. E dentro dos dois tipos existem as relações inter e intra, ou seja, uma relação que ela é inter, então uma relação que é interespecífica, ela é uma relação entre espécies, indivíduos de espécies diferentes. E uma relação que é intraespecífica, ela é uma relação que ela consiste, no caso, né, em uma relação entre espécies iguais, entre indivíduos da mesma espécie. Então, bora lá. Como eu falei, a gente vai estruturar o raciocínio sobre esses dois eixos. Então, a gente vai falar apenas das harmônicas, primeiro. Harmônicas. Faz tempo que eu não pego nesse assunto, então acho que. Mas eu acredito que eu consiga puxar tudo de cabeça. Então, a gente vai falar primeiro das harmônicas interespecíficas. Não, não, a gente vai falar das harmônicas intraespecíficas. Intraespecíficas. A primeira que me vem à mente é entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie, no caso, né? A primeira que me vem à mente, sociedade. O que é uma sociedade dentro do campo da ecologia? A sociedade seria um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Tá? Ah, Runa, isso me lembra a população. Tá no rumo, mas eu vou continuar. Indivíduos da mesma espécie que vivem de maneira harmônica, que se ajudam, que justamente se ajudam e que possuem uma certa divisão de tarefas. Que possuem divisão de tarefas e que cada um contribui para o bem coletivo. Então, basicamente, sociedade, em notação, seria o quê? Seria justamente mais, mais. Que coisa estranha, né? Mais, mais. Enfim, uma sociedade ela consiste nisso, em indivíduos que são da mesma espécie, que se ajudam, que possuem uma certa divisão de tarefas, uma divisão de trabalho, tem como é que a gente pode dizer, uma hierarquização não é nem de dominância, mas de gerenciamento, claramente, e que os indivíduos eles contribuem para o bem coletivo. O que te vem à mente? A gente, de certa forma, é uma sociedade. A gente é uma sociedade, mas não nessa perspectiva ecológica. Uma sociedade, no caso, uma sociedade que é muito mais explicada e aprofundada na perspectiva sociológica. Na perspectiva sociológica. Então, nós, seres humanos, nós somos considerados uma sociedade. Formigas, formigas. Quem aí já ouviu falar? Ah, uma colônia de formigas. Isso aí é um pouco impreciso de acordo com a ecologia. Por quê? Colônia é inclusive a próxima relação ecológica que a gente vai falar. Então, colônia. Então, como eu falei, colônia é. Não, me perdi na linha de raciocínio. Peraí. Então, como eu estava dizendo da formiga, e você já deve ter ouvido falar, uma colônia de formigas. Mas isso está errado.
Mas, Ronan, por quê? Eu vou te falar. O que, que é colônia? Ah, colônia é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que justamente trabalham em conjuntos e que trabalham em conjuntos e que trabalham em prol do bem coletivo. Ah, Ronan, mas esse é o mesmo conceito de sociedade. Mas existe uma diferença. Na sociedade, essa é a diferença. Boa, fez bem eu não ter falado antes. Essa diferença consiste na união anatômica dos indivíduos. Na sociedade não existe união anatômica. Então tá que eu não estou grudado a outra pessoa aqui e mesmo assim a gente é considerado uma sociedade. A colônia não. A colônia é esse conjunto de indivíduos que trabalham em conjunto, que vivem na mesma espécie, que se dão bem, mas eles são anatomicamente unidos. Eles têm que ser anatomicamente unidos. Então, um exemplo de colônia é o clássico, né? Caravela portuguesa. Deixa eu organizar aqui. Caravela, caravela portuguesa. Caravela portuguesa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui essa caravela aqui. Pá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Não, 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 não. Enfim, deixa quieto. Enfim, é uma caravela portuguesa. Pesquise uma caravela portuguesa, tu vai ver que é justamente um bicho que tem um monte de tentáculos, mas eles são a mesma, são indivíduos que são da mesma espécie e são indivíduos diferentes ali. Mesmo sendo da mesma espécie, eles são indivíduos que eu divido diferente. É, como é que eu posso dizer? Tipo dizer que eu sou da mesma espécie que a minha mãe, só que somos indivíduos diferentes. Então é o mesmo raciocínio aqui para os indivíduos aqui da caravela portuguesa. Existem dois tipos, né, de colônia. A homomorfa, existe a homomorfa e a heteromorfa. A caravela portuguesa ela se encaixa no tipo heteromorfo, né? Então a homo e a heteromorfa. A hetero vem de diferente. Então, diferente como assim? Mesmo sendo anatomicamente unidos, eles podem realizar tarefas diferentes. Isso é uma colônia heteromorfa. Então, o exemplo da caravela se encaixa aqui justamente no tipo heteromorfo. Mas a colônia que é homomorfa, ela é anatomicamente unida e eles são literalmente idênticos. Literalmente não, né? Ele não encaixou bem, mas eles são idênticos e realizam a mesma tarefa. Então, por exemplo, não tô com o exemplo claro aqui de colônia homomorfa, mas se eu não me engano, corais. Acho que corais não, é outra coisa, não tem nada a ver. Acho que uma estrela do mar é uma colônia também. É uma colônia de células ali que são homomorfas, que são justamente realizam a mesma tarefa. Então, eu acho que com certeza, deixa eu ver aqui. Vou só ver se a estrela do mar é considerada uma colônia homomorfa. Não, esquece. A estrela do mar não é uma colônia homomorfa. Esquece o que eu acabei de falar, mas é porque, pelo fato de ela ser um conjunto de indivíduos, de células, basicamente, quase que, eu acho que essas células elas não chegam a ter uma autonomia própria a ponto da gente dizer que a estrela do mar ela é um conjunto de indivíduos. Então, enfim, esquece que a estrela do mar é uma colônia homomorfa e foca em que uma colônia são indivíduos que se ajudam e que são anatomicamente unidos. Acabou. A intraespecífica já foi. A próxima, então, no caso, tudo de harmônica e intraespecífica, a gente já falou. Nossa, mano, mas eu tô tão arrependido de ter votado essa película. Enfim. A próxima, no caso, dentro das harmônicas, a gente vai falar das interespecíficas, ou seja, que são de espécies diferentes. A primeira que me vem à mente, ou seja, a terceira, né? A primeira que me vem à mente é protocooperação. Cara, o que é a protocooperação? É uma relação entre indivíduos de espécies diferentes que eles se ajudam, mas não existe uma relação ali obrigatória entre eles. Eles se ajudam, mas é uma ajuda facultativa. Então, por exemplo, o exemplo clássico que nos é dado, né, que é o exemplo do jacaré, do pássaro, do palito. Então, jacaré, não, isso é outra coisa. Né? Bom, isso aqui, não, na verdade é proto-cooperação, estava confundido com comensalismo. Mas aqui o jacaré também ele é beneficiado. Ah, esqueci de falar a anotação, né? Claramente aqui é mais. Só para deixar claro, beleza?
qualquer relação harmônica, ela, por excelência, ela tem que ter nenhum dos indivíduos tem que ser prejudicado. Se um dos indivíduos é prejudicado, já deixa de ser harmônico. Então aqui entra mais e mais zero. As notações possíveis. Nas desarmônicas, não. O que importa é ter pelo menos um indivíduo prejudicado. Então aqui pode entrar menos menos, mais menos, que é o mais comum, e menos zero. Isso aqui eu acho engraçado, pô. É do fungo. O fungo é um bicho muito leproso. Enfim, já vou falar dele já. Como eu estava dizendo, então a protocooperação, ela no caso é uma relação o quê? Uma relação mais mais. Muito cringe, mano, falar mais mais, meu Deus. Enfim, ela é uma relação mais mais. Então os indivíduos eles se auxiliam, mas não é uma relação obrigatória, é uma relação facultativa. Beleza? E pegando o gancho desse aqui, a gente já vai pro próximo, que é o. Caraca, fugiu o nome do próximo. Protocooperação. Caraca, fugiu o nome do próximo. Muito fácil. Caraca, meu Deus! Que isso, mutualismo. Caraca, quase não sai. Meu Deus do céu, que loucura. Mutualismo também é uma relação em que os indivíduos se ajudam, se beneficiam, se auxiliam. Também é mais. A diferença é que ela é obrigatória. Ou seja, se tu separar esses indivíduos, eles até podem sobreviver. Mas, pô, com certeza, em pouco tempo vão morrer ou imediatamente morrem. Então, é uma relação que é mutualística, é a gente e as nossas bactérias, a nossa microbiota. Então, a gente fornece alimentos para a nossa microbiota, essas bactérias boas que existem no nosso intestino, e as bactérias, nossas bactérias, eram justamente. É, voltando, onde parei no mutualismo. Então, como eu estava dizendo, é uma relação obrigatória, estava falando da nossa microbiota, né? Então, como eu estava dizendo, a gente fornece alimento para a nossa microbiota, e a nossa microbiota ela nos protege de bactérias, né? Que são bactérias negativas. Negativas não, né? Bactérias, como é que eu posso dizer? Bactérias prejudiciais. São patógenas, no caso, que causam doença. Beleza? Perfeito, essa é a diferença de protocooperação e mutualismo, que o mutualismo é obrigatório e a protocooperação ela não é. E o próximo que o próximo que já me vem à cabeça é o comensalismo. O comensalismo. Cara, o que é o comensalismo? A notação já é o que? Mais zero. Ah, Rona, eu sei, eu sei. O comensalismo é aquele do tubarão, né? Que o peixe come o resto do tubarão. Cara, não é apenas isso. Não é apenas isso, tá? Esse exemplo é tão usado que o comensalismo acaba sendo reduzido para isso. Acaba sendo reduzido para isso. Então, mas não é apenas isso. O comensalismo, o conceito de comensalismo é o quê? Relação na qual o indivíduo ele se beneficia sem prejudicar ou beneficiar o outro. Esse é o conceito de comensalismo. E o exemplo do peixe do tubarão, ele entra dentro desse conceito, mas o comensalismo ele não é apenas isso. Ele não é apenas isso. Então, esse exemplo é o exemplo mais prático que tem. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo de. Poxa, mas ele também ele sai do mesmo princípio, né? De comida. Eu queria utilizar outro sem ser de comida. Não tô conseguindo. Vou pensar aqui, vou pegar aqui um exemplo sem ser esse do peixe do tubarão. Bom, eu não consegui encontrar um outro exemplo assim marcante, porque os exemplos que eu encontrei eles já entram e esbarram na próxima relação, nas próximas relações que eu vou falar. Mas enfim, comensalismo é isso. Uma relação na qual um indivíduo ele se beneficia sem prejudicar e nem beneficiar o outro. Se ele beneficiasse, seria a própria cooperação ou mutualismo. E se ele prejudicasse, aí já entraria em outra relação que a gente já vai falar daqui a pouco. A próxima relação, eu quero que tu entenda. O comensalismo ele é algo mais amplo. A próxima que é a relação que a gente vai falar é um tipo de comensalismo. É um tipo de comensalismo. É o quê? O amensalismo. O amensalismo é uma relação mais zero também. Que é um tipo de comensalismo, é uma relação mais zero. O amensalismo é uma relação que consiste em um indivíduo ele morar em cima ou dentro de um outro indivíduo sem beneficiar ou prejudicar o mesmo. Esse é o conceito. Se eu estou te falando o que é amensalismo, é um indivíduo que mora no outro sem prejudicar.
mora em cima ou dentro, né? Em cima ou dentro do outro, sem prejudicar ou nem prejudicar nem beneficiar, no caso. Qual é o exemplo que a gente tem? As orquídeas. As orquídeas. As orquídeas, elas são plantas, são flores, no caso, né? Que vivem em cima de outras árvores. Isso é surreal. Ela vive, as orquídeas, no caso, elas vivem em cima de outras árvores. Ah, Ronda, mas isso não dificulta a passagem de sol para a árvore? Depende, né? Via de regra, as orquídeas elas vivem de uma maneira que não prejudicam a outra árvore, onde ela está vivendo, né? Elas não prejudicam. Então, entra dentro do conceito de amensalismo. Aí aqui a gente vai só falar algumas outras relações que podem chegar a aparecer, que são quais? Uma chamada epifitismo. Epifitismo é sobre epífitas. Se eu não me engano, a orquídea é um tipo no caso a orquídea em específico, ela é amensalismo, mas de modo específico, ela é um tipo de epifitismo que ocorre com plantas, com plantas. Aí tem o epifitismo, tem o que a gente chama de nossa, fugiu o nome. Porque são relações que não aparecem, né? Então tem o epifitismo, que são das plantas, tem o epizoísmo, que é justamente quando um animal ele vive no outro, em cima do outro, ou quando ele pega a carona. Eu acho que é quando ele vive as. Deixa eu ver aqui, vou confirmar aqui, porque para ficar legal, para ficar perfeito. Nossa, acabei de perceber que eu estou Eita, estou cometendo um erro absurdo. Caraca, amensalismo não entra aqui não. Que é isso, mano? Que loucura. Eu tô falando amensalismo, mas eu não tava pensando no amensalismo, eu tava pensando no inquilinismo. Nossa, que loucura, mano. Inquilinismo, mano. Nossa, acabou passando um lápis, eu tive um lápis muito doido de atenção aqui, que a palavra passou pela minha cabeça e eu não percebi que eu tava falando uma palavra errada. Todo o conceito que eu falei que eu estava atribuindo ao amensalismo, ele está certo pro inquilinismo. Indivíduo que mora sobre ou dentro de um outro indivíduo se beneficiar ou prejudicar o outro. Isso é o inquilinismo. Aí existe especificidades. Aí a gente fala do epifitismo. Falamos do epifitismo, existe o epizoísmo. Aí eu estava tentando confirmar só com relação a justamente a causa, né? Na verdade, o efeito disso, né? Cadê? Cadê? Boa. Ah, boa. Era isso que estava faltando. Então, eu estava certo. Epifitismo é para planta. Aí tem o epizoísmo, que é justamente quando o animal, no caso, pega carona no outro. Não, não, perdão. Quando o epizoísmo é quando ele justamente está acima de um outro animal. E ainda tem a foresia, que é o terceiro, o estranho, o terceiro estranhão. A foresia é quando ele pega carona. Então, só para organizar. Para organizar, a gente tem o comensalismo. O comensalismo é qualquer relação em que um se beneficia sem prejudicar ou beneficiar o outro. Isso é o comensalismo. O inquilinismo, como eu falei, ele é um tipo de comensalismo. O inquilinismo é quando agora tu realmente é uma relação que tu não beneficia e nem prejudica. Tu se beneficia, mas tu não prejudica e nem prejudica e nem beneficia o outro. Então, mas a especificidade é o qual? É que no inquilinismo tu vai morar em cima ou dentro. Em cima ou dentro, com os mesmos princípios do comensalismo, sem prejudicar nem beneficiar. Aí eu falei das especificidades. Quais? Eu falei do epifitismo, que é com planta morando em cima de outras. Falei do epizoísmo, que são animais vivendo em cima de outros. E falei da foresia, que é pegando carona. Mas o importante mesmo são esses daqui. São esses aqui que a gente acabou de citar. Então, sociedade, colônia, protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Beleza? Agora a gente vai entrar nas desarmônicas. Nas desarmônicas. A gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. A gente vai falar primeiro das intras. A gente vai falar das intras específicas. E a primeira que me vem à mente é competição. A primeira que me vem à cabeça é competição. Então, competição, tu pode pensar, cara,
Se eu te perguntasse qual é a notação de competição, tu me diria o quê? Ah, sei lá, mano, menos mais, porque quem ganha acaba se beneficiando. Não, tá errado. Competição sempre vai ser menos menos. Competição sempre vai ser menos menos. Por quê? Porque ambos os indivíduos eles gastam energia, se cansam, se desgastam, então ambos vão sair prejudicados mesmo tendo um ganhador. Então, competição interespecífica entre as mesmas espécies, ou seja, é competição por fêmea, competição por habitat, por dominância. Então, tipo, leão. Leão é um exemplo muito marcante, né? Leão competindo justamente pela liderança da tribo, pelas fêmeas, pelo alimento. Isso é competição intraespecífica. Competir por algum recurso que está escasso ali naquele ambiente. O segundo que me vem à cabeça, dentro de intraespecífica, né, é o canibalismo. Eu estava escrevendo de azul, tava? Tava. De azul no caso que tá vermelho. É o canibalismo. O canibalismo, ele é basicamente quando um indivíduo da mesma espécie, um indivíduo come outro, caça, persegue, come, mata e come outro indivíduo da mesma espécie. Então, um exemplo muito marcante é o da viúva negra, né? Da aranha viúva negra, que quando ela reproduz, ela simplesmente come o macho. Também o do louva-a-Deus, né? Que quando ele se reproduz, ele simplesmente. A louva-a-Deus, não sei, né? Louva-a-Deus fêmea, sei lá, acho que é louva-a-Deus fêmea, tenho quase certeza. Come a cabeça do gafanhoto, porque ele está cheio de nutrientes e tudo mais, e isso é bom para o sucesso reprodutivo. Então, claro, o canibalismo é bom para quem come e ruim para quem morre, claramente, mas sob uma ótica mais de reprodução, de sucesso reprodutivo da espécie, acaba sendo mais. Porque mesmo o gafanhoto morrendo, ele garante o sucesso reprodutivo da sua prole. Então, sob essa ótica, seria uma relação mais. Em que tanto a gafanhota se beneficia quanto o gafanhoto, porque ele garante o sucesso reprodutivo da sua espécie. Mas normalmente não vai cair essa ótica. Então a gente fica com o canibalismo, em que se dá mal quem morre, se dá bem quem fica vivo. Acabou. Interespecíficas são só essas. Agora, interespecífico, ou seja, entre espécies diferentes. Entre espécies diferentes, a primeira que me aparece é qual? Competição. Competição também vai. Ou seja, existe competição entre indivíduos da mesma espécie e competição entre indivíduos de espécies diferentes. Então, competição, por exemplo, por recursos é a mesma coisa, só que vai ser entre espécies diferentes. Então, por exemplo, a competição entre leão e hiena para se alimentar é uma competição interespecífica, porque é justamente de espécies diferentes que estão competindo por algum recurso limitado. Esse exemplo aqui seria a comida. Próximo que me vem à cabeça é, aí a gente falou mutualismo, né? Protocooperação, predação. Porra, ótimo. Predação é quando a gente tem um indivíduo que persegue, que mata e que come um indivíduo de outra espécie. Então, é um leão perseguindo e comendo uma zebra. Isso é predação, por exemplo. Esses daqui são os mais fáceis porque são os que a gente mais vê na natureza, entendeu? São os que a gente geralmente vê. O terceiro, e qual é a notação? Menos, menos. A predação, menos, mais. Não, mas nesse caso, não deveria ser menos, menos, porque ele se desgasta. Mas quando caso ele consiga adquirir a presa, pegar a presa, ele se alimenta e recupera aquela energia. No caso, assim, se eu estou falando do leão da zebra, né? Um exemplo que me marca muito sobre essa perspectiva é do guepardo, que o guepardo gasta uma energia absurda para pegar uma presa. E caso ele pegue, ele consegue recuperar, mas se ele não pegar a presa, não conseguir pegar a presa, ele fica todo zoado, ele gasta uma energia absurda e nesse caso ele vai sair prejudicado. Mas via de regra, a predação é menos mais. A presa vai ser pega pelo predador, o predador vai comer e vai ficar de boa. Predação, próximo parasitismo. Lembra do inquilismo? Que é o indivíduo que mora no outro, sem prejudicar nem beneficiar? O parasitismo já é o contrário. O parasitismo já é um indivíduo que ele vive às custas de outro indivíduo, prejudicando fortemente esse outro indivíduo. Então, já é uma relação que mais menos. Então, por exemplo, lembra das plantas, as orquídeas que justamente vivem sobre outras árvores? Ali é inquilinismo, porque não tem beneficiamento e nem prejudicamento. E nem prejudica nem beneficia. Se a planta ela enfia um ducto ali na outra planta e suga a seiva elaborada dela, a seiva que é justamente constituída de glicose, carregada pelo floema com toda certeza,
ou é pelo xilema, eu sempre confundo. É um dos dois. Quando essa planta enfia esse ducto e absorve, ela está justamente o quê? Sugando nutrientes da outra planta. Isso é parasitismo, ela está se beneficiando e a outra planta claramente vai estar sendo prejudicada. Perfeito. E por fim, o que a gente acabou confundindo, que é o amensalismo. O amensalismo nada mais é do que um indivíduo, ele inibe o crescimento de outra espécie. É um indivíduo que cresce, que inibe o crescimento de um outro indivíduo ou de uma outra espécie. Mas sem ganhar nada em troca. Não ganha nada em troca. Ele prejudica e ele fica neutro. É o exemplo que me deixa muito perplexo, que é o do fungo. O fungo, ele é um bicho lazarento que simplesmente fica expelindo substâncias tóxicas como penicilina no ambiente, no ambiente no qual ele está, de tal maneira que essas substâncias elas são tóxicas e elas retardam muito o crescimento de outros indivíduos ali próximos. Então, por exemplo, o mofo é uma colônia brutal de fungo. Colônia porque justamente eles estão associados ali, são anatomicamente unidos. Então, o mofo é isso, uma colônia de fungos que vai retardar muito o teu crescimento, vai retardar muito e vai deixar o teu metabolismo não, mas ele vai te deixar muito zoado. É isso que eu queria dizer. Ele vai te deixar muito zoado, vai retardar muito o teu crescimento, o teu desenvolvimento e ele não ganha nada em troca com isso. Ele simplesmente não ganha nada em troca com isso. Ele só libera as coisas, acaba contigo e fica de boa lá, sem ganhar nada e nem ser prejudicado. Beleza? Então, essas foram as relações ecológicas que a gente falou. Então, eu gosto de construir esse quadro mentalmente, que é o quê? A gente tem as intras, a gente tem as intras e a gente tem as inters. Então, caso tu esqueça, tu simplesmente parte aqui do princípio desse quadro. Tem as harmônicas e desarmônicas. Por quê? Porque se for perceber, ó, se for perceber, intra e harmônica. Intra e harmônica é colônia e sociedade. É colônia e sociedade. É intra e desarmônica. Competição e canibalismo. Aí tu não esquece nunca. Aí, agora, inter e harmônica também. Aí vem proto, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. São os que eu te falei para tu lembrar, que são os principais que caem. E as desarmônicas interespecíficas desarmônicas são quais? Competição também, desarmônica, predação, parasitismo, foi inclusive até a sequência que eu fiz, e amensalismo. Né? Foi inclusive a sequência que eu fiz, né? Competição, predação. Perfeito. Então percebe que existe essa relação aqui, que eu consigo puxar de cabeça por conta desse mini quadro aqui. Fechamos então relações ecológicas. Tanto intra quanto inter, as principais que caem no caso. Né? Eu esqueci de falar das extras, esqueci de falar das extras. As extras aqui são esclavagismo e cleptoparasitismo. Esclavagismo é quando tu escraviza um indivíduo para que ele trabalhe por ti. É uma relação mais menos, claramente, com o indivíduo ele se ferra todo. Então, tem o exemplo da formiga e do zangão, que as formigas elas enfiam o zangão numa árvore e esse zangão ele justamente ele suga o, a seiva elaborada dessa árvore e acaba defecando essa seiva ali no formato de cocô ali, né, nutritivo e as formigas se aproveitam disso. Ele se alimenta, mas ele fica ali pro resto da vida. Então ele fica totalmente alienado. Fica totalmente alienado. E o outro é do cleptoparasitismo. Clepto é justamente relacionado a roubo. Então uma pessoa que é um cleptopata é justamente uma pessoa que tem a tendência de roubar. Eu acho que é a tendência de roubar, né? Que é inclinada a roubar, no caso. E o que é o cleptoparasitismo? É tu roubar as coisas do outro. Então, eu lembro de ter caído numa questão do Enem que comentava sobre um esquilo, um castor, ou alguma coisa relacionada, que roubou comida do outro. Aí, se eu não me engano, estava lá esclavagismo. Sei lá. Era para ter sido cleptoparasitismo, mas estava lá esclavagismo. Então, fica nesses dois conceitos, mas o conceito é esse. Tu vai se aproveitar, no caso, né? Se aproveitar do trabalho do outro, e aqui tu vai roubar recursos do outro. Perfeito. Então, a gente finaliza aqui a aula sobre tudo sobre relações ecológicas, de modo revisão, papapá. Espero que tenham gostado e é isso. Beleza? Deixa o like, deixa o comentário do que você está achando e até a próxima. Falou!